Ela não sabia exatamente explicar o que estava sentindo. Era uma mistura de alívio, felicidade contida e cansaço acumulado. Clara estava ali, sentada no banco do motorista, olhando para o painel do carro como quem encara uma conquista silenciosa. O cheiro de carro novo ainda preenchia o ambiente, e por um instante ela apenas fechou os olhos e respirou fundo. Aquela sensação não era só sobre ter comprado um carro. Era sobre tudo que ela teve que engolir calada até chegar ali. Foram anos ouvindo que ela sonhava alto demais, que não dava para ela, que era melhor aceitar o que tinha e pronto. E mesmo quando ninguém acreditava nela, Clara seguia em silêncio. Engolia as palavras atravessadas, os olhares de dúvida, os não que pareciam mais sobre quem ela era do que sobre o que ela pedia. Cada passo até aquele momento custou caro. Não em dinheiro, mas em esforço, em renúncia, em solidão. E agora o carro estava ali, as chaves na mão, o documento assinado, o banco ajustado do jeito que ela gosta. Pela primeira vez, parecia que as coisas estavam começando a fazer sentido. Ela passou as mãos pelo volante devagar, quase como quem confirma se aquilo era mesmo real, ainda sem acreditar, ainda esperando alguém bater na janela e dizer que foi um engano, que o carro não era dela, que ela ainda precisava provar mais alguma coisa, mas ninguém apareceu. Era dela, sim, finalmente. Ligou o rádio. Estava baixo. A música era suave, mas nem isso conseguia acalmar o turbilhão que rodava dentro do peito dela. Um alívio nervoso, um tipo de vitória que só quem lutou muito em silêncio entende. Foi então que ela abriu o porta-luvas, procurando um carregador, que jurava ter deixado ali mais cedo, mas assim que puxou a tampinha, viu algo que a fez parar na hora. Um envelope, branco, simples, mas já meio amarelado nas bordas. Tinha o nome dela escrito à mão com uma letra que ela reconheceu de imediato. A sua, mas não como escreve hoje. Era a sua letra antiga, um pouco mais arredondada, mais insegura. Uma caligrafia que ela não via fazia anos. Clara pegou o envelope com cuidado, sem entender. Passou os dedos pelas letras, tentando lembrar de quando poderia ter escrito aquilo. Não lembrava, aquilo não fazia sentido. Ela nunca tinha guardado nada ali. O carro era novo, 0 quilômetro. Ninguém além dela tinha usado. E, mesmo assim, aquele envelope estava ali esperando por ela. O coração apertou. Era como se algo do passado tivesse viajado no tempo e voltado só para encontrá-la. Uma parte dela queria abrir logo, acabar com a curiosidade. Outra parte hesitava, porque se fosse o que ela achava que era, talvez não estivesse pronta, talvez não quisesse lembrar. Ela encostou o envelope no colo e ficou olhando para frente. Lá fora, a cidade seguia normal. Carros passando, pessoas correndo, buzinas aleatórias. Mas dentro do carro, o tempo parecia parado. Ela ali, imóvel, com o envelope na mão e um mundo de sentimentos na garganta. Sentiu o peito pesar. Uma lágrima escorreu sem pedir licença. Não era tristeza, nem alegria. Era tudo junto. Era memória. Era a lembrança de quem ela foi, de tudo que ela engoliu, de tudo que teve que calar. E agora, o passado estava ali, no porta-luvas de um carro que ela lutou para conquistar. A mão tremeu um pouco. Ela passou o dedo por debaixo da aba do envelope, mas não teve coragem de abrir. Ainda não. Precisava respirar. Precisava se preparar. Porque mesmo sem saber o que tinha ali dentro, já dava para sentir que não era qualquer coisa. Não era só papel. Era ela. Era o que ficou para trás. O que doeu. O que ninguém viu. O que ela achava que tinha esquecido. Mas que, de algum jeito, voltou para lembrá-la. E ela ainda não sabia se queria lembrar. Ela ainda segurava o envelope quando olhou pelo retrovisor e viu o próprio rosto. Olhos inchados, cabelo preso de qualquer jeito, uma expressão entre o alívio e o cansaço. Aquela não era a imagem de uma mulher vitoriosa nas redes sociais, mas era de alguém que tinha vencido do jeito mais difícil, vivendo tudo calada, sem fazer barulho, sem palco. Vencido quando ninguém acreditava mais. E, de repente, como se o envelope tivesse puxado algo lá de dentro dela, as lembranças começaram a vir.
não de forma suave ou organizada. Elas vinham cortadas em pedaços soltos, como flashes de uma vida que ela teve que aguentar sozinha. Ela lembrou da época em que andava quilômetros até o trabalho porque não tinha dinheiro pro ônibus, mas, mesmo assim, chegava sorrindo. Ninguém via os pés doendo, o estômago vazio, a mente cansada de tanto tentar acertar em um mundo que só apontava os erros. Lembrou da entrevista em que disseram que ela era ótima, mas talvez não fosse o perfil certo. Lembrou de como saiu dali com um nó na garganta, sentindo que o problema não era o perfil, era ela. Teve a fase dos bicos. Faxina aqui, cuidado com criança ali, venda de doce, de bijuteria, de tudo que desse. A cada final de semana, Clara voltava para casa com os trocados no bolso e a mesma pergunta na cabeça: até quando? Mas nem chorava mais. Já tinha chorado tanto que parecia que o corpo tinha aprendido a seguir sem emoção. Seguia porque precisava, só isso. Também teve a fase da faculdade trancada. Começou cheia de sonhos, cheia de vontade, mas a vida não deixava. Tinha contas demais, tempo de menos. Tentava estudar no ônibus, com fone de ouvido num lado e o celular tremendo no outro, com medo de perder algum cliente de última hora. Quantas vezes ouviu que era teimosa, que devia aceitar o que tinha, que sonhar daquele jeito não era para ela, mas ela nunca aceitou, nunca deixou. Doeu muito, mas tinha algo dentro dela que sempre dizia: vai mais um pouco, e ela ia. Veio aquele emprego que parecia que ia mudar tudo, e por um tempo até mudou, só que logo vieram as promessas não cumpridas, as horas extras não pagas, o só mais um pouquinho que vai melhorar. Veio a demissão sem explicação, e ela desabou de novo. Chorou no banheiro da empresa, abraçada no casaco, porque nem coragem de sair pela porta ela tinha. Era mais uma vez sendo descartada como se nada do que tivesse feito valesse. Mas no dia seguinte, ela levantou, porque sempre levantava, às vezes cambaleando, às vezes tremendo, mas levantava, e recomeçava do zero, quantas vezes fosse preciso. Teve uma época que ela nem lembrava mais o que era sonhar. Só queria conseguir pagar as contas no fim do mês sem precisar escolher entre gás ou comida. Mas mesmo assim, quando via alguém dirigindo o carro que ela gostava, ela imaginava, pensava, um dia. Foi assim por anos, lutando com o mínimo, sonhando com o impossível, se segurando em si mesma quando ninguém mais segurava, até que as coisas começaram a mudar, aos poucos, sem espetáculo. Conseguiu um trabalho melhor, começou a guardar dinheiro, não muito, mas o suficiente para ter esperança. Fez uma planilha, no caderno mesmo, porque ainda não confiava no banco. Cortou tudo que dava para cortar, trocou lazer por horas extras, parou de sair, abriu mão de tudo que era supérfluo. Nem ela sabia direito de onde tirava tanta força, só sabia que não dava mais para viver esperando. Ela ia fazer acontecer, e fez. Meses depois, chegou no banco e assinou o financiamento. Entregaram a chave na mão dela. Não teve aplausos. Ninguém gravou. Mas dentro dela, parecia que o mundo parou. Agora ela estava ali, dentro do carro, com as mãos ainda trêmulas, um envelope no colo e uma história inteira nas costas. Um carro novo por fora, mas cheio de cicatrizes por dentro. O silêncio naquele momento parecia gritar tudo o que ela tinha vivido. E ela ainda não sabia o que vinha depois, mas sabia o quanto tinha custado chegar até ali. Clara olhava para o envelope como se ele fosse feito de vidro. Não sabia se tocava de novo, se abria, se deixava ali para sempre. Uma parte dela queria rasgar e acabar logo com aquilo. Mas outra parte, mais forte, mais funda, segurava. Tinha medo. Medo de sentir. Medo de lembrar. Medo do que poderia estar escrito ali e do que isso poderia despertar. Ajeitou o corpo no banco. Passou a mão na calça, tentando limpar o suor da palma. Não era calor. Era nervoso mesmo. Aquilo ali tinha algo. Tinha um peso. Tinha uma história. E ela sabia que não estava pronta, mesmo com tudo o que viveu, mesmo com toda a força que precisou ter até aqui. Tinha coisas que ela preferia esquecer.
coisas que doem só de lembrar que existiram. Ela ficou encarando o próprio nome escrito no envelope por um tempo. Era estranho ver sua letra antiga. Aquela caligrafia torta, meio insegura, parecia uma lembrança de quem ela foi antes de aprender a se proteger. Antes de endurecer, antes de parar de se abrir com os outros. Passou o dedo por cima do nome, devagar. Não tinha como negar, era ela. Aquilo foi escrito por ela mesma, há muito tempo. E mesmo sem lembrar quando, alguma coisa dentro dela dizia que aquele papel carregava mais do que tinta e palavras. Carregava sentimento bruto, ainda aberto. Coisas que ela tentou enterrar e seguir em frente. Tentou rir de si mesma. É só um papel, Clara. Mas não funcionou. Não era só um papel. Não era só uma carta. Era um pedaço dela mesma que estava voltando agora, quando ela achava que já tinha superado tudo. E aí veio aquele pensamento chato, aquele que a gente tenta afastar, mas sempre volta: será que eu realmente superei? Porque no fundo, ela sabia que não. Tinha passado por cima, sim. Tinha seguido, feito o que tinha que fazer. Mas não tinha enfrentado tudo. Tinha empurrado, escondido, fechado em algum canto da mente. E talvez aquela carta estivesse justamente ali para obrigá-la a olhar. Ela fechou os olhos por um momento. Inspirou fundo. Tentou lembrar de quando poderia ter escrito. Pensou em épocas difíceis. Situações que mexeram com ela. Veio à cabeça aquela noite em que chorou no banheiro do trabalho porque foi humilhada na frente de todo mundo. A vez em que voltou do mercado com 3 sacolas e um vazio enorme no peito por saber que o dinheiro não ia durar até o fim do mês. Os dias em que dormia no sofá da amiga porque não conseguia pagar aluguel sozinha. Podia ter sido em qualquer um desses momentos. Ou em todos ao mesmo tempo. Porque a dor não se organiza, ela se espalha. Pegou o envelope de novo. Encostou no rosto, como quem tenta sentir alguma conexão. Tentou imaginar o que tinha escrito. O que tinha coragem de escrever naquela época. Será que foi desabafo? Será que foi um pedido de ajuda que ninguém ouviu? Será que foi só ela, tentando lembrar a si mesma que não podia desistir? Seja o que for, estava ali agora, nas mãos dela, e ela não sabia se queria voltar para aquele lugar dentro dela. Porque por mais que tenha vencido, aquilo tudo ainda doía. O rádio ainda tocava uma música lenta. A cidade seguia lá fora, indiferente. Mas dentro do carro, o tempo estava suspenso. Era só ela, o silêncio e aquele envelope. E por mais que tivesse aprendido a ser forte, Clara sabia o quanto era difícil ser forte o tempo todo. Só ela sabia o quanto custava carregar tudo por dentro, sem ninguém ver. Ela segurava o envelope como quem segura algo vivo. Tinha medo do que aquela letra podia dizer. Tinha medo do que ela mesma, anos atrás, precisava ouvir. E mais ainda, tinha medo de perceber que, mesmo depois de tanto tempo, talvez ainda precisasse ouvir as mesmas coisas. A mente começou a correr. E se a carta fosse dura demais? E se ela tivesse escrito num momento de desespero, de raiva, de abandono? Será que conseguiria lidar? Será que estava pronta para abrir essa porta de novo? Ela apertou o envelope contra o peito, olhou para frente. A respiração estava pesada, mas controlada. Um nó na garganta começava a se formar. Aquela sensação de que tem algo grande vindo, algo que não dá para evitar, só dá para encarar. Mas ela ainda não abriu. Ficou ali, segurando, pensando, esperando o momento em que o coração fosse mais forte que o medo. Clara ainda estava segurando o envelope, como se ele fosse feito de algo mais frágil do que papel. Cada vez que seus dedos passavam por ele, ela sentia uma onda de inquietação, uma mistura de medo e curiosidade que não conseguia controlar. Sua respiração estava irregular, como se estivesse se preparando para enfrentar algo muito maior do que imaginava. Ela olhou para o envelope mais uma vez. A caligrafia era a mesma, mas a sensação era completamente diferente. Aquelas palavras, escritas por ela mesma, pareciam de outro tempo. Ela não se lembrava de quando ou por que teria deixado essa mensagem, mas sentia, com uma intensidade estranha, que aquele pequeno pedaço de papel carregava um peso que não poderia ignorar. Com
As mãos tremendo, ela puxou a aba do envelope. O som do papel rasgando parecia um grito silencioso dentro do carro. Clara fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando se preparar para o que estava prestes a ler, mas logo os abriu, focada na carta. Sem mais hesitação, ela tirou o papel e, lentamente, começou a ler. A voz mais jovem dela, ainda cheia de insegurança, parecia sair diretamente da carta, como se as palavras tivessem sido escritas ontem, não há anos. A caligrafia era trêmula, mas cheia de emoção, de um tipo de dor que Clara quase podia sentir em cada palavra. Eu sei que você não vai entender. Sei que você vai achar que está tudo perdido e que nunca vai conseguir. Eu também pensei isso muitas vezes. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Era estranho ler aquilo, como se aquela Clara do passado fosse outra pessoa, mas ao mesmo tempo, fosse ela mesma, só que perdida, insegura. A voz da carta não era só dor, era também um pedido silencioso, uma tentativa desesperada de se agarrar a alguma coisa para não afundar. Era a Clara de antes, ainda lutando contra as expectativas dos outros, contra as próprias dúvidas, contra um mundo que parecia ter esquecido dela. Eu sei que você está cansada. Sei que já pensou em desistir várias vezes. Não me culpa por isso. Eu também me senti assim. Mas, olha, não é o fim. Não é? As palavras começavam a se misturar com lembranças. Clara podia ver a si mesma, naquela época, acordando cedo, indo trabalhar em 2 ou 3 empregos, mas sempre sentindo que algo faltava, sempre sentindo que estava se esforçando por algo que nunca aconteceria, como se estivesse indo contra uma corrente invisível. Vai doer, vai ser mais difícil do que qualquer coisa que você já passou. Mas, por favor, não desista. Um dia, vai dar certo. Eu prometo. Ela parou por um instante. A dor que vinha daquelas palavras era inescapável. Aquela Clara mais jovem, perdida e tão cheia de dúvidas, estava ali, falando com ela como se fosse possível voltar no tempo. A Clara de agora sabia que tudo o que ela tinha escrito era verdade. O caminho foi doloroso, cheio de momentos de quase desistir. E, no entanto, ela estava ali, agora, com um carro novo, com um pedaço de sua vida finalmente alcançado. Mas a sensação de ter superado tudo não era simples. Aquelas palavras ainda estavam presentes. Elas ressoavam. Elas faziam com que ela se lembrasse do que quase perdeu, do que quase deixou para trás. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, eram de reconhecimento, de um sentimento profundo de que todo aquele sofrimento, todo aquele esforço que ninguém viu, estava finalmente sendo validado, não pela carta, mas por ela mesma, por tudo que ela tinha conquistado. Ela respirou fundo e continuou lendo. Eu sei que você não vai acreditar, mas um dia, você vai olhar para trás e ver que valeu a pena. E quando isso acontecer, você vai entender o que estou tentando te dizer agora. Não desista. O que você quer está mais perto do que você imagina. Só não pare. Clara olhou para a carta mais uma vez. Cada palavra parecia ressoar dentro dela com mais força do que a anterior. Mas, ao mesmo tempo, sentia que a resposta estava ali, escrita há tanto tempo. Ela já sabia, não era sobre esperar o reconhecimento dos outros. Nunca foi. Era sobre não desistir de si mesma. Era sobre continuar, mesmo quando tudo parecia ir contra ela. Ela fechou os olhos por um momento e respirou fundo. O coração estava acelerado. O peso da carta, do passado, da dor e da superação estava ali, dentro dela, como um lembrete de tudo que ela ainda tinha que fazer. Tudo o que ela já tinha conquistado. E, sem dizer uma palavra, ela guardou a carta novamente no envelope, sentindo que aquele momento não tinha acabado. Não ainda. Clara não sabia quanto tempo se passou depois de ler a carta. Ela estava ali, no banco do carro, com a carta guardada novamente, mas as palavras continuavam ecoando em sua cabeça. Cada frase, cada promessa não cumprida, parecia pulsar. Até mesmo as lembranças mais antigas começavam a tomar forma. Ela não sabia por onde começar a explicar o que sentia. A dor parecia ter uma forma própria, uma coisa que não se dissipava.
facilmente. No fundo, ela sabia que estava apenas começando a encarar o que realmente significava aquele momento. A superação, a conquista, a sensação de ser vista finalmente. Mas quando fechou os olhos, as imagens do passado a invadiram, não de uma maneira organizada ou clara, mas como flashes rápidos, que a deixavam sem fôlego. Ela se viu, ainda jovem, esperando o ônibus sob a chuva, com o estômago vazio. Lembrava de como sempre tentava esconder a dor, de como fingia que estava tudo bem, quando na verdade, o que mais queria era ter alguém para perguntar como ela estava, para dar um abraço. A imagem dela, sentada no banheiro do trabalho, depois de mais uma humilhação, também veio à mente. O chefe havia gritado com ela na frente de todos, apontado o dedo como se ela fosse a responsável por tudo que dava errado. E Clara, com o coração apertado, tentando segurar as lágrimas, escondida entre as paredes do banheiro. Você não serve para isso. Nunca vai ser boa o suficiente, a voz dele ecoava, e aquelas palavras ficavam na cabeça dela durante dias. Ela pensava naquilo até hoje, naquelas palavras de desprezo, que demoraram tanto para sair de sua mente. Como ele tinha razão, ou não, era impossível não se perguntar. E ela não sabia se ia conseguir apagar aquilo nunca mais. Cada vez que alguém levantava a voz, ela sentia o peso daquele momento ainda em seu peito. Ela pensava que já tinha superado, mas não. Ainda havia os dias que se passava com o saldo de conta no vermelho, o cheque sem fundo, a preocupação incessante sobre como fazer o dinheiro durar até o fim do mês. Um dia, foi ao mercado com apenas algumas notas no bolso, a sensação de que cada escolha tinha que ser feita com tanta cautela. Não podia comprar tudo o que queria, mas ainda assim, tentava carregar os sacos de compras, como se o peso deles fosse a metáfora da vida, carregada, difícil, mas ainda assim, indo. Teve também os dias que ela dormia no sofá de amigas, porque não conseguia pagar o aluguel sozinha. Ela nunca contou isso para ninguém, mas sabia que não era fácil, não era simples. Não se tratava só de não ter o dinheiro, era sobre a vergonha, sobre se sentir um peso, sobre não saber até quando aguentaria se empurrar mais fundo na solidão. Quando ela olhava para sua situação, pensava que estava falhando de alguma forma. Será que é isso mesmo? Será que um dia vai melhorar? Ela não sabia, mas a dor mais insuportável vinha quando ela se via no espelho, à noite, depois de mais um dia cansativo. Como se ela estivesse vivendo em duas realidades, a do que queria ser e a do que era. Na frente das pessoas, ela era sempre otimista, sempre com um sorriso, sempre com um está tudo bem na ponta da língua. Mas por dentro, ela se perguntava se alguma coisa realmente fazia sentido. Era como se tivesse que lutar contra si mesma o tempo todo, contra suas inseguranças, seus medos, seus próprios fantasmas. E em algum momento, depois de tanto tempo, ela percebeu que as palavras das outras pessoas, aquelas que a faziam duvidar de si mesma, começaram a não ter mais poder. Aos poucos, ela aprendeu a calar a voz do chefe, a parar de escutar os julgamentos disfarçados de conselhos. Mesmo nos dias mais difíceis, ela parava de perguntar por que eu, e começava a se perguntar o que eu posso fazer agora. E era isso que a mantinha de pé, não as respostas fáceis, mas a resistência silenciosa. Ela também se lembrou do tempo em que tentava equilibrar seu trabalho e a faculdade. As noites em claro, o café que nunca parecia ser o suficiente. Era uma luta constante para não deixar o cansaço tomar conta. Mas Clara não parava. A cada não que recebia, ela se empurrava mais ainda, dizia para si mesma que, se não fosse por nada, faria por ela mesma. Ela lembra do momento em que, finalmente, conseguiu uma vaga melhor. Era como se algo tivesse virado dentro dela. Não era o trabalho dos sonhos, mas já era um avanço. E, por mais que fosse cansativo, por mais que ainda fosse difícil, Clara começou a sentir um tipo de força. Ela começou a ver as possibilidades em vez das limitações. Cada passo, por mais pequeno que fosse, a afastava da solidão, da vergonha, do medo de não ser capaz.
ela não estava mais sozinha. Ela tinha começado a entender o que significava ser realmente forte. Mas, com tudo isso, Clara sabia que as cicatrizes estavam ali, esperando para serem olhadas. Não eram cicatrizes visíveis, mas as mais profundas, aquelas que ninguém via, mas que ela sentia a cada passo. Aquelas lembranças, aquelas situações que nunca poderiam ser apagadas, sempre a acompanhavam. Às vezes, ela se perguntava como havia suportado tudo aquilo. E, mesmo assim, ali estava ela, olhando para o carro novo, com a carta na mão, e sentindo que talvez ainda houvesse muito mais pela frente. Clara estava com o envelope nas mãos. O conteúdo da carta já lido, mas ela sentia que não era suficiente. Algo ainda faltava. Ela se perguntava o que mais poderia ser dito. Aquelas palavras da jovem Clara, cheias de dor e insegurança, já haviam tocado um ponto profundo nela. Mas ainda faltava entender o que aquelas palavras representavam para quem ela era agora. Foi então que, ao virar a carta, algo novo apareceu. Não era mais a caligrafia trêmula e insegura. Algo mais sólido e claro surgia. Uma última mensagem. Clara hesitou antes de continuar lendo. Algo dentro dela dizia que essa parte da carta seria diferente, mais pesada, mais verdadeira, e talvez até mais dolorosa. Ela respirou fundo. O silêncio no carro se tornava cada vez mais denso. Era como se a própria atmosfera estivesse esperando que ela descesse mais fundo, que ela aceitasse algo que ela já sabia, mas que, por algum motivo, sempre se recusou a enfrentar. E então, ela leu: mesmo que ninguém veja, você precisa continuar. Um dia, você vai chegar lá. As palavras ficaram gravadas em sua mente. Elas tinham uma força própria, mais firme do que qualquer coisa que ela tivesse lido até ali. Era como se a jovem Clara tivesse dado um empurrão na Clara de agora, como se ela tivesse certeza de que ela precisava seguir. Não importasse o quanto o caminho fosse árduo, não importasse o quanto as pessoas duvidassem, a mensagem estava ali, clara e simples: você vai conseguir. E, de algum jeito, aquelas palavras deram a Clara a coragem que ela precisava para olhar para dentro de si mesma. O que mais ela estava tentando ignorar? O que mais ela tinha guardado e se recusado a enfrentar? Ela fechou os olhos por um momento, tentando se segurar. As lágrimas, aquelas que ela não queria que caíssem, começaram a ameaçar. Não era de tristeza, era de um reconhecimento profundo do que ela havia feito até ali. O quanto ela se empurrou para chegar até ali, mesmo quando tudo parecia estar contra ela, mesmo quando ela achava que não tinha mais forças. Clara olhou para o envelope novamente, agora com outra sensação. Não era mais o medo, a insegurança, era algo mais forte, algo mais profundo. Ela sentia que aquela carta não era só um pedido para não desistir, era também um lembrete do que ela havia feito por si mesma. Ela se permitiu sorrir, mas foi um sorriso pequeno, quase tímido. Não era o sorriso de quem alcançou tudo o que queria. Era o sorriso de quem sabia o quanto havia lutado para chegar até ali. O sorriso de quem sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas que, ao menos, estava indo na direção certa. O carro estava parado, mas Clara não estava mais imóvel. Cada palavra da carta, cada pedaço da história que ela tinha lido, parecia ter dado um novo significado para tudo que ela havia feito até ali. E mais importante, a lembrança de tudo que ela ainda poderia fazer. A jovem Clara, com toda a sua insegurança, parecia ter dado à Clara do presente uma chave para algo mais profundo, para a força silenciosa que ela tinha, para as coisas que ela havia ignorado dentro de si mesma, porque achava que não era suficiente. Agora, não era mais sobre ser vista pelos outros, era sobre ver a si mesma. Mas algo ainda a incomodava. O que significava, afinal, aquela promessa? O que ela teria que enfrentar ainda? Ela sabia que não havia mais respostas fáceis e talvez nunca as houvesse. Mas agora ela também sabia que não era mais sobre alcançar um destino específico. Era sobre a jornada, o reconhecimento das pequenas vitórias que ela,
muitas vezes, deixava de lado. Ela pensou nas coisas que já tinha conquistado. Cada passo, mesmo os mais difíceis, eram passos dela, e cada um deles havia sido dado por ela mesma, sem ajuda, sem aplausos, sem reconhecimento. E, no entanto, ali estava ela, mais forte, mais consciente de quem era, mesmo sem as certezas que todos pareciam ter. Mesmo sem todas as respostas. Clara apertou a carta contra o peito. Não estava mais sobre o passado, nem sobre o que os outros pensavam. Era sobre a sua história, sua luta, suas conquistas silenciosas. E mesmo que ninguém mais visse, ela sabia o quanto valia cada dia de esforço, cada lágrima derramada, cada parte do caminho que ela percorreu sozinha. E era suficiente. Ela era suficiente. E então, o que restava era simples continuar. Não pela aprovação dos outros. Não para provar nada a ninguém, mas porque ela sabia que aquilo fazia parte de quem ela era. E, acima de tudo, porque ela sabia que ela merecia estar onde estava agora. Clara ficou ali, o envelope ainda em suas mãos, agora mais leve. As palavras escritas pela sua versão mais jovem, com tanto medo e incerteza, ainda estavam ecoando em sua mente. Mas havia algo diferente agora. Ela não sentia mais a insegurança que sentiu quando leu aquelas palavras pela primeira vez. Algo dentro dela havia mudado, como se, ao ler a carta, ela tivesse se encontrado de novo, mas agora com olhos mais claros. Ela olhou para o retrovisor, o rosto pálido, mas determinado. O cansaço ainda estava lá, as cicatrizes internas ainda eram evidentes, mas havia algo de novo em seu olhar. Ela não era mais a mesma pessoa que escreveu aquela carta anos atrás. E, talvez mais importante, ela não era mais a pessoa que as outras pessoas pensaram que ela era. Ela se lembrou daquelas conversas em que a chamavam de teimosa, impossível. Quantas vezes foi descartada, ignorada, passada por cima? Todos. Aqueles não que ela recebeu, todas as portas que se fecharam na cara dela, os olhares vazios de quem não entendia. Ela havia acreditado por muito tempo que a única forma de ser reconhecida era por meio do sucesso visível. O carro, o emprego, a aparência, as conquistas que todo mundo poderia ver e aplaudir. Mas agora, olhando para o reflexo de seu próprio rosto, Clara percebeu que aquilo nunca havia sido o mais importante. O mais importante era o que ela tinha conquistado dentro de si mesma. As palavras que ela leu na carta, ditas por uma versão mais insegura de si mesma, eram verdadeiras. Ela havia continuado, havia avançado, mesmo sem saber o que estava à frente, mesmo sem saber como as coisas iam acabar. E no fundo, ela sabia que o mais valioso disso tudo era o reconhecimento que ela havia começado a dar a si mesma. Houve um tempo em que Clara se preocupava demais com a opinião dos outros. Se alguém a criticava, ela absorvia. Se alguém desmerecia sua luta, ela se encolhia. Ela se via através dos olhos dos outros, como se sua identidade dependesse do olhar externo. Mas, com o tempo, Clara foi entendendo que não precisava dessa validação. Não era necessário que os outros entendessem sua luta. O que importava era o que ela sabia sobre si mesma. O que ela sabia que tinha conquistado. Foi uma luta constante, mas também uma descoberta. Ela se lembrou dos dias em que passava horas estudando, trabalhando, tentando ser alguém que valesse a pena, tentando justificar sua presença no mundo. Mas, com o tempo, ela percebeu que não precisava justificar nada. Ela não precisava ser apropriada, aceitável, normal. Ela precisava ser ela mesma. E, ao ser quem realmente era, sem máscaras, sem imitar os outros, Clara encontrou a paz que tanto procurava. Não foi fácil, não foi rápido, e, muitas vezes, ela se sentiu sozinha. As noites em que sentia que estava lutando contra um mundo que parecia ter um caminho mais fácil, que parecia ter mais oportunidades, mais chances. Mas Clara foi firme. Ela sabia que o que valia era a jornada, e não o reconhecimento imediato. Os outros podiam olhar para ela e não ver nada além de uma mulher comum, sem grandes conquistas visíveis. Mas Clara agora via algo mais. Ela via o que tinha feito, o que ainda podia fazer, e,
mais importante, ela via que já havia conquistado muito. Ela se permitiu sorrir, não para os outros, mas para ela mesma. Não precisava mais de ninguém para validar sua existência. Ela sabia que era valiosa, e isso era o suficiente. Clara olhou para o carro novo. Era um símbolo de sua luta. Não era só um carro. Era o resultado de anos de trabalho árduo, de noites em claro, de esforço invisível. E, de certa forma, ele representava algo muito maior, a própria história dela. Cada quilômetro percorrido, cada passo dado, cada desistência que ela não permitiu. O carro era mais do que um objeto. Ele era um reflexo de quem ela havia se tornado. E, ao olhar para ele, Clara percebeu que, embora fosse apenas um carro, era também uma prova de que ela tinha vencido, de que ela havia chegado lá. Ela ainda tinha dúvidas, é claro. Havia momentos em que o medo a paralisava, em que ela se questionava se estava no caminho certo. Mas, neste momento, ela sabia que a dúvida não a definiria. A dúvida faria parte, mas não teria o controle sobre ela. Ela aprendera a caminhar com a dúvida, a não deixar que ela parasse seus passos. Porque, no fim, a dúvida não era mais forte que a sua determinação. A carta tinha sido um divisor de águas. Não apenas pelas palavras que ela leu, mas por tudo que ela representava. Ela sabia que não precisava mais da aprovação externa. Clara estava pronta para aceitar que não precisaria provar nada a ninguém. Ela já havia provado para si mesma que era capaz de superar qualquer obstáculo. Ela já havia provado que a força estava dentro dela, mesmo quando parecia que o mundo estava contra. E, mais do que isso, ela finalmente entendia que ela, por si só, já era o suficiente. Agora, olhando para o reflexo dela mesma, Clara sabia que tinha conquistado muito. Mais do que o carro, mais do que qualquer outra coisa. Ela havia conquistado a sua própria identidade, sua própria aceitação. E, pela primeira vez, ela sentiu que estava completa, do jeito que sempre deveria ter sido. Clara estava ali, sentada no carro, com o som da cidade ao fundo. Mas dentro daquele pequeno espaço, tudo parecia diferente. Tudo estava quieto. O carro novo, as ruas movimentadas, as pessoas ao redor, nada disso parecia importar agora. Ela estava sozinha com seus pensamentos, com a carta ainda guardada em sua bolsa. O silêncio estava pesado, mas também cheio de significado. O rosto dela estava iluminado pelo sol da tarde que entrava pela janela. Clara olhou para a frente, para o horizonte, tentando entender tudo o que tinha acontecido até aquele momento. As palavras da carta ainda ecoavam em sua mente, mas não como antes. Elas estavam mudando de significado, como se agora, mais do que nunca, ela fosse capaz de compreender o que realmente importava. Era um momento de pausa. Um momento onde ela não precisava falar, não precisava justificar nada. Clara simplesmente existia ali, no carro, com as mãos ainda levemente suadas, mas com um tipo de paz que ela nunca tinha conhecido antes. Não uma paz tranquila, mas uma paz que vinha de ter conquistado algo importante para si mesma, algo que não estava ligado a bens materiais, nem a qualquer aprovação externa. Era uma paz interna, que só quem já lutou por tanto tempo pode entender. Ela se lembrou dos dias em que estava sozinha, tentando encontrar forças quando ninguém mais parecia ver. Quando os dias eram uma mistura de trabalho e mais trabalho. Quando ela se via no espelho e não reconhecia mais a mulher que havia se tornado. Os sonhos pareciam distantes e ela mesma parecia invisível, não só para os outros, mas para si mesma também. E, de algum jeito, ela entendia agora. Entendia que a invisibilidade não vinha apenas da falta de reconhecimento, mas do medo de olhar para dentro e perceber o quanto ela já havia conquistado, apesar de tudo. O tempo estava passando, e ela ainda estava ali, refletindo. O carro, um símbolo de todo o esforço, de todo o sofrimento silencioso, parecia mais uma extensão de quem ela era agora. Não era apenas um veículo, era o reflexo de sua luta constante. Ele não representava uma vitória momentânea, mas uma vitória que aconteceu ao longo dos anos. Quando ela havia comprado aquele carro, não sabia ainda o que significava, mas agora sabia.
Agora ela entendia o que aquele momento realmente representava. Ela tinha chegado até ali, não por sorte, mas por tudo que ela havia feito por si mesma. Clara pensou nas vezes que quase desistiu. Quando as noites foram mais longas do que ela podia suportar. Quando os desafios pareceram grandes demais para ser superados. Ela olhou para o volante, sentindo cada linha, cada detalhe, como se ele tivesse sido moldado pelo próprio esforço dela. As lembranças, antes dolorosas, agora pareciam fazer sentido. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada passo dado sozinha, tudo estava ali, como parte de uma história que só ela poderia contar. Ela nunca se permitiu olhar para trás dessa forma antes. Sempre olhava para o futuro, tentando avançar sem pensar muito no que havia deixado para trás. Mas, naquele momento, Clara sentiu uma coisa nova: gratidão. Gratidão pelo caminho que ela percorreu, pelas lições aprendidas, pelas pessoas que, de alguma forma, ajudaram a moldá-la. E, mais do que isso, gratidão por ela mesma, porque, ao contrário do que sempre pensou, ela nunca esteve sozinha. Ela sempre teve a força dentro dela, mesmo quando o mundo parecia estar contra. Ainda olhando para o horizonte, Clara sentiu uma leve brisa entrando pela janela. O dia estava começando a se despedir, e o céu começava a ficar mais colorido. As cores não eram tão brilhantes quanto antes, mas havia algo reconfortante na suavidade daquele entardecer. Tudo ao seu redor parecia se alinhar, como se o universo tivesse encontrado um equilíbrio para ela. O reflexo de Clara no retrovisor era nítido. Ela nunca tinha olhado tanto para si mesma. A jovem insegura que escreveu a carta, a mulher que passava por tantos desafios, e agora, ela, a mulher que estava ali, com os olhos firmes e a mente tranquila. Não era a perfeição que ela via. Não era uma mulher sem falhas ou medos. Era uma mulher real, com cicatrizes, com dúvidas, mas também com a consciência de tudo que havia superado. Clara sorriu para si mesma. Não era um sorriso forçado, era um sorriso simples, mas cheio de significado. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas também não estava mais preocupada com isso, porque ela sabia que, independente do que acontecesse, ela já havia conquistado o mais importante: o reconhecimento de si mesma. O carro, o esforço, os dias difíceis. Tudo isso já estava feito. O que ela fazia agora, o que ela sentia agora, era resultado de tudo que ela havia enfrentado. E agora, o único passo a ser dado era seguir em frente, com a certeza de que ela já tinha tudo o que precisava. Não era sobre o que o mundo via, era sobre o que ela via em si mesma. E assim, o silêncio continuou, com Clara ali, tranquila e em paz. Ela não precisaria mais procurar por respostas. Já sabia o que significava ser vista. Já sabia o que significava ser reconhecida, não pelos outros, mas por si mesma. Clara ainda estava sentada no carro, as mãos descansando no volante, seu corpo relaxado, mas a mente ainda em movimento. Tudo ao redor parecia ter desacelerado, como se o mundo tivesse dado uma pausa para ela refletir. Ela olhou para o espelho retrovisor mais uma vez, encarando o próprio rosto. Não era mais o reflexo de alguém perdido, de alguém tentando se encontrar em um mundo que parecia indiferente. Não, o que ela via agora era algo diferente. Era ela mesma, Clara, com todas as suas lutas, suas vitórias silenciosas e a força que havia descoberto dentro de si. Ela pensou na carta novamente. As palavras haviam feito algo com ela. Não eram apenas palavras escritas de uma versão mais jovem de si mesma. Eram palavras que tinham vindo de um lugar profundo, de alguém que, apesar de todas as dúvidas, acreditava que a jornada valeria a pena. E, ao lê-las, Clara se viu. Não a Clara do passado, mas a Clara de agora, aquela que sabia que, apesar de tudo, nunca tinha desistido. E, então, Clara pensou em todas as pessoas que talvez estivessem passando pelo que ela passou. Aqueles que, como ela, se sentem invisíveis, desvalorizados ou sem forças para continuar. Ela pensou nas noites em que se sentiu sozinha, sem ninguém para estender a mão. Ela lembrou de todas as vezes que sentiu que sua luta não tinha sentido, que ninguém se importava.
Mas ela sabia agora que tudo aquilo fazia parte de sua história, e que ela não estava sozinha. Não mais. Ela pegou o celular da bolsa e, com os dedos trêmulos, começou a digitar. As palavras começaram a sair naturalmente, como se ela estivesse falando com alguém, mas ao mesmo tempo, com ela mesma. Como se estivesse tentando transmitir tudo o que ela havia aprendido até ali, de uma forma simples, direta. Algo que, ela esperava, pudesse tocar outra pessoa da mesma maneira que as palavras da carta tocaram ela. Se você também se sente invisível, escreva para o seu eu do futuro. Diga a ele o que você sente, o que você teme, o que você deseja. Não importa se ninguém mais ouvir. O que importa é que você não desista de si mesmo. Porque um dia, você vai olhar para trás e vai perceber que tudo que você enfrentou fez você chegar onde está. Você vai entender que tudo valeu a pena. E não importa o quanto o caminho tenha sido difícil, porque cada passo, por mais pequeno que tenha sido, te levou até aqui. Ela fez uma pausa, olhou para o texto, sentindo as palavras pesarem um pouco, mas com uma sensação de leveza ao mesmo tempo. Ela estava escrevendo não só para quem estivesse lendo, mas também para ela mesma, para aquele momento exato em que ela precisou lembrar de quem realmente era, do que realmente significava. A jornada de Clara não havia sido fácil, mas agora ela sabia que cada esforço tinha valido a pena. Ela pensou nos dias em que teve vontade de desistir, nos momentos de dor e no vazio que parecia nunca ter fim. Como era difícil acreditar em si mesma quando tudo ao seu redor parecia indicar que ela não era o suficiente. Mas agora, Clara sabia que a verdadeira força não vinha de fora. Ela não dependia da aprovação dos outros, da validação das pessoas ao seu redor. Ela havia aprendido, finalmente, que a força verdadeira vinha de dentro. Porque um dia, você vai ver, vai perceber que o que realmente importa é o quanto você acredita em si mesmo, o quanto você se ama e respeita. Vai perceber que não precisa de ninguém para te dizer o que você vale. Você já sabe. Ela olhou para o céu lá fora. O dia estava começando a cair, a luz ficando mais suave, mais tranquila. Era uma sensação de despedida, mas de uma forma que ela nunca tinha sentido antes. Não era uma despedida de algo ruim, era a despedida de um tempo em que ela não se via como deveria. Agora, Clara se via, finalmente. Ela não se importava mais se os outros não a viam. O que importava era que ela se via. Ela continuou digitando, como se estivesse conversando com todas aquelas pessoas que, de algum modo, sentiam o mesmo que ela sentiu, a dor de ser ignorada, de ser deixada de lado. Ela sabia que não estava sozinha, mesmo que às vezes parecesse estar. Ela sabia que muitas outras pessoas, em algum lugar, estavam passando por isso também. Então, se você está aí agora, sem saber o que fazer, sem saber se a luta vale a pena, saiba que sim, vale. Vai doer, vai ser difícil, mas você vai chegar lá. Um dia, você vai olhar para trás e vai perceber que tudo o que passou foi o que te fortaleceu. Não desista, não importa o que os outros digam, o que o mundo acha. O que importa é o que você faz por você mesmo. Ela apertou o botão de enviar. Um suspiro profundo escapou de seus lábios, como se estivesse libertando algo que precisava ser dito há muito tempo. Ela não sabia exatamente quem receberia aquelas palavras, nem o impacto que poderiam ter, mas sabia que elas eram necessárias. Não só para quem as leria, mas para ela mesma. Ela guardou o celular e olhou novamente para o horizonte. O sol já estava quase se pondo, deixando um rastro dourado no céu. Clara sabia que a jornada ainda não tinha acabado. Mas, agora, ela tinha algo que antes não tinha, uma paz interior, um reconhecimento de si mesma que não dependia de mais nada além do que ela mesma fosse capaz de oferecer. A luta tinha sido árdua, mas ela sabia que, naquele momento, ela estava onde deveria estar. Clara ligou o carro. O som do motor foi discreto, mas dentro dela pareceu o início de algo. Por alguns segundos, ela ficou ali, com as mãos no volante, observando o próprio reflexo no espelho. Não havia mais o peso no peito que a acompanhava dias atrás. O que existia agora era uma presença. Ela se sentia ali de verdade, inteira,
Pela primeira vez em muito tempo. Durante anos, Clara acreditou que só seria reconhecida quando tivesse algo grandioso para mostrar. Um título, um cargo, um status. Mas agora, sentada naquele carro simples, com as marcas do passado ainda frescas na memória, ela entendeu que o verdadeiro reconhecimento começa quando a gente se enxerga, quando olha para dentro com sinceridade e coragem, quando aceita as falhas, as quedas, mas também honra cada passo, por menor que tenha sido. Ela pegou novamente a carta. Não precisava reler. Já sabia o que estava escrito. Mas agora, cada palavra tinha um novo significado. Não era mais um pedido desesperado para continuar. Era uma lembrança de que ela continuou. De que ela sobreviveu aos dias mais difíceis e chegou até ali por conta própria. E isso bastava. Clara sabia que ainda viriam dias complicados. Ainda haveria insegurança, medo, cansaço. A vida não muda por completo de uma hora para outra. Mas, agora, ela tinha uma base, um chão firme dentro de si. Não era mais sobre provar nada para ninguém. Não era mais sobre correr para alcançar os outros. Era sobre caminhar no próprio tempo, do próprio jeito. Ela pensou nas pessoas que, assim como ela, ainda estavam lutando em silêncio. Gente que acorda todo dia e enfrenta o mundo com um sorriso, mesmo com o coração cansado. Gente que carrega responsabilidades que ninguém vê, dores que ninguém entende. Clara desejou, de verdade, que cada uma dessas pessoas tivesse um momento como aquele. Um momento de pausa, de reflexão, de reconhecimento. Porque no fim das contas, o que todos querem não é aplauso. É ser visto, é ser lembrado, é alguém olhar nos olhos e dizer: eu sei que você está tentando, e está indo bem. Clara não ouviu isso de ninguém, mas aprendeu a dizer isso para si mesma, e isso fez toda a diferença. Ela colocou o carro em movimento, sem pressa. O trajeto era o mesmo de sempre, mas Clara não era mais a mesma. Ela sabia que agora poderia escolher seus próprios caminhos, suas próprias direções. Sabia que podia errar, parar, recomeçar e, ainda assim, continuar sendo ela mesma. No retrovisor, o céu refletia tons suaves do fim de tarde. O mundo lá fora ainda era corrido, confuso, cheio de ruídos. Mas dentro do carro, dentro dela, havia silêncio e firmeza. Havia verdade. Clara não precisava de grandes plateias. Não precisava que todo mundo entendesse sua história. Ela precisava apenas lembrar que, apesar de tudo, ela chegou até ali com as próprias pernas, com fé, esforço e coragem. E isso não era pouca coisa. Isso era tudo. Ela sorriu, dessa vez com vontade. Um sorriso sincero, tranquilo. Não de quem chegou ao fim da estrada, mas de quem finalmente entendeu que o caminho mais importante é aquele que a gente faz por dentro. E enquanto dirigia, Clara sabia que ainda havia muito a viver. Mas agora, diferente de antes, ela estava pronta, porque, enfim, ela se via. E isso era o começo de tudo.